Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre regra de três composta e eu vou começar esse assunto explicando todo o raciocínio, passo a passo, o modelo que você deve utilizar para responder questão desse tipo, por meio de três questões que caíram no Enem e depois eu vou trazer outras questões para que você possa treinar essa mesma ideia. Então vamos aqui, uma indústria tem um setor totalmente automatizado. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada de manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Então, o primeiro cuidado é isso. Ele quer saber o horário de esgotamento. Então, o que nós temos aqui? Que em 6 horas, 4 máquinas fazem 6.000 itens, correto? Porque ele falou que durante uma jornada de 6 horas, essas 4 máquinas produziram 6.000 itens. Então você pode fazer essa questão, primeiro eu vou mostrar um raciocínio lógico e depois você pode fazer por meio de regra de três composta. Vamos trabalhar esse raciocínio lógico primeiro. Eu tenho 4 máquinas fazendo 6.000 itens, ou seja, cada máquina contribuiu com 1.500 itens, concorda? Se você pegar as 4 máquinas, quanto que cada uma fez? 1.500. Ou seja, elas fizeram isso, cada máquina fez 1.500 itens em 6 horas. Então quanto cada máquina faz em uma hora? 1.500 dividido por 6. Que no caso seria igual a 250 itens, ou seja, cada máquina faz 250 itens por hora. Então, trabalhando com 3, cada uma precisaria fazer quanto para poder fechar as 9.000? Eu já fiz 6.000. Eu vou precisar de cada uma fazendo 1.000, que aí fecha os 3.000. Se eu gasto 250 itens, eu vou gastar quanto tempo? Eu vou precisar de 4 horas trabalhando. Então, o trabalho começou 8 horas, durou 6 horas, chegando às 14. Depois disso, teve 30 minutos de manutenção, que a questão fala que precisa ter, e aí só 3 foram continuando na ativa, e aí elas precisaram trabalhar por mais 4 horas, até que elas iriam iniciar o outro período de manutenção aqui. Então esse aqui, mais 4 horas, ficou 18 horas e 30 minutos. Essa era a nossa solução, 18 horas e 30 minutos. E qual seria uma forma normal, a forma tradicional de resolver esse tipo de questão, sem ser por raciocínio lógico? Você coloca, numa regra de três composta, você sempre tem que colocar todas as variáveis que você possui, e a partir disso você vai colocando seta para cima e para baixo, de acordo com o elemento que possui o x, a incógnita que você quer saber. Por exemplo, aqui ele quer saber quantas horas eu vou precisar para... O que foi que a questão falou? A questão falou de horas, máquinas e itens produzidos. Essas são as variáveis que ela trabalhou. E ela disse que em 6 horas de trabalho, 4 máquinas produzem 6.000 itens. Ela quer saber quantas horas eu preciso trabalhando com 3 máquinas para poder fazer 3.000 itens, que aí fecha os 9.000. Esse é o raciocínio. Então o que acontece? Você sempre vai ter uma variável que possui o x, que no caso aqui seria horas, e você sempre vai comparar ela com as outras. Então qual é o passo a passo que você monta para resolver qualquer questão de regra de três composta? Você coloca todas as suas variáveis, aí você vai colocar uma seta apontada para cima para toda vez que você possui a variável com o elemento x, e agora você vai comparar cada outro elemento com horas, fixando os demais. Como assim? Vamos analisar máquinas. Você está comparando máquina com horas. Então o que você vai fazer? Você vai fixar todos os outros elementos. No caso, nós só temos itens. Como assim fixar? Ele não muda. Eu vou produzir a mesma quantidade de itens. A pergunta que você tem que fazer é assim. Para produzir uma mesma quantidade de itens, se eu trabalho mais horas, eu vou precisar de mais ou menos máquinas. Se eu tenho mais horas, eu preciso de menos máquina. Por isso eu vou colocar uma seta para baixo em máquinas. Quanto mais horas eu trabalho, menos máquinas eu preciso para produzir a mesma quantidade de itens. Então eu entendi que é seta para baixo. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento comparando horas com itens. Eu sempre comparo a variável onde tem o x com cada uma das outras situações. De forma que eu sempre vou fixar. Agora eu vou, por exemplo, fixar máquinas.
Então, se eu tenho uma mesma quantidade de máquinas, quanto mais horas eu trabalhar, eu vou fazer mais ou menos itens. Se eu tenho mais horas, eu vou conseguir fazer mais itens. Por isso, então, eu vou colocar seta para cima em itens. E agora você vai montar a sua equação. Como é que você vai montar a sua equação? Você vai ter os dois lados da equação. Num lado, você vai escrever o que tem o x, e no outro lado você vai escrever a razão de todos os outros valores multiplicando entre si. Com o único detalhe que todos que tiverem a seta para baixo, você inverte. Então, por exemplo, aqui você não vai escrever em máquinas 4 dividido por 3, você vai escrever 3 dividido por 4 porque a seta está para baixo. Você vai multiplicar por itens, que no caso aqui seria 6.000 dividido por 3.000, porque a seta está para cima. E aí você faz o procedimento normal. Então aqui, com aqui corta, aqui vai ficar 2, aqui corta, aqui vai ficar 2, 3 sobre 2. Aqui com aqui corta também vai ficar 2, então você entende que x é igual a 4. E de fato nós vimos lá naquela questão que ela precisava de 4 horas, né? Que iria fazer todo aquele procedimento de 6 horas, depois meia hora de manutenção, mais 4 horas e chegaria em 18 horas e 30 minutos. Agora vamos aqui responder essa outra questão. Uma confecção possui 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária de funcionários de 6 horas. Então o que você tem que pensar? De novo, vamos tentar responder pelo raciocínio lógico, né? Eu tenho 5.400 camisas. E isso foram produzidos em 6 horas de trabalho. Então se eu vou dividir aqui por 6, eu vou chegar em quanto de camisa foi feito por hora, certo? Porque ele falou, 36 funcionários produzem 5.400 camisas com uma jornada de trabalho de 6 horas. Então 5.400 dividido por 6 vai ser igual a 900. Isso aqui é a quantidade de camisas feitas por hora. Se eu tenho 36 funcionários, cada um fez quantas? Eu vou dividir 900 por 36. 900 por 36 eu vou dividir por 3, 312 por 3, 104, 25. Ou seja, cada funcionário é responsável por produzir 25 camisas por hora. Entretanto, com o lançamento da nova coleção de uma nova camiseta de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda para 21.600 camisas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária precisa ser ajustada. O que eu vou fazer? Eu tenho 21.600 camisas e vou dividir pelas 96 pessoas que vão trabalhar. Com isso, eu consigo saber quanto que cada funcionário vai realizar, quanto que ele precisa, né? E aqui no caso, vamos fazer essa divisão. Vamos dividir aqui por 2. Seria igual a 48. 21.600 seria 10.800. Por 2, 5.400 por 24. Por 2, 2.700 por 12. Aqui vamos fazer logo por 3, que fica 900 dividido por 4, 450, 225. Cada funcionário vai precisar fazer 225 camisas. Se eles conseguem fazer 25 camisas por hora, então 225 por 25 vai ser igual a 9. Então, em 9 horas, eles vão conseguir realizar esse procedimento. Por isso, no caso, o gabarito seria letra C, de 9 horas de trabalho, cada um precisaria ter. Como é que seria essa questão pela forma tradicional? E essa questão aqui, uma dica também. Aqui eu estou fazendo conta para poder explicar o raciocínio. Mas se você não realiza as contas, ficaria muito mais rápido de fazer. Porque, por exemplo, você entende, qual a primeira coisa que eu quero calcular? Quanto cada funcionário produz por hora. Então eu vou pegar o total, dividir pelo número de funcionários, e esse valor eu vou dividir pelo número de horas trabalhadas. Depois eu vou chegar e com esse valor aqui é a quantidade que cada funcionário faz por hora. E aí eu vou fazer esse mesmo procedimento, eu vou pegar 21.600, dividir pela quantidade de funcionários e dividir pela quantidade de horas, eu tenho que chegar no mesmo valor, correto? Então eu coloco um sinal de igualdade aqui e você poderia simplesmente cortar vários valores porque ficaria muito mais fácil. Por exemplo, esse aqui com esse aqui corta, aqui ficaria 4 e 1. Então aqui, por exemplo, eu poderia cortar aqui por 2, 4. Se eu cortasse isso aqui por 4, por 8, aqui ficaria 12. Se eu corto isso aqui por... E aqui, no caso, ficaria 9. Então já ficaria menos coisa. Aqui eu corto aqui, ficaria 4.
Então olha só como é que fica todo esse procedimento. 4 com 4 aqui corta, x igual a 9. Não precisei fazer nenhuma conta. Mas isso você tem que entender primeiro aquele raciocínio. Só que é um detalhe, sempre evite fazer contas, porque senão você acaba fazendo contas a mais. Tente colocar toda numa equação, mas isso é com prática. O importante é você primeiro entender como responde, depois você faz o procedimento. E como é que seria a forma tradicional? Você escreve aqui as variáveis, funcionários, camisetas e horas. Você tem 36 funcionários produzindo 5.400 camisas em 6 horas, tendo 96 funcionários, 21.600 camisas, x horas. O que você faz? Seta para cima, aonde tem x. E aí você vai comparar horas com cada uma das outras variáveis, fixando as outras. Então eu vou comparar horas com camisetas. Como é que eu vou fazer? Eu vou fixar funcionários. Tendo a mesma quantidade de funcionários, quanto mais horas eles trabalham, mais camisas eu consigo produzir. Seta para cima. Comparando horas com funcionários. Produzindo a mesma quantidade de camisas, quanto mais horas eu trabalho, menos funcionários eu preciso ter. Correto? Eu quero fazer a mesma quantidade de camisas. Se eu aumentar a minha quantidade de horas de trabalho, menos funcionários eu preciso contratar. Então agora o que eu faço? Isso aqui fica do lado da equação, 6 dividido por x, e eu vou colocar todas as outras, sempre invertendo o que está com a setinha para baixo. Então vai ficar dessa forma, aqui corta, aqui fica 1 sobre 4. E aí nós realizamos todos aqueles procedimentos, né? Aqui você pode cortar por 4, ficaria 24, aqui cortando por 4 ficaria 9, 24 aqui com 4 fica 6, corta com esse 6, x é igual a 9. Vamos para essa questão. Pausa o vídeo e tente responder. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quanto à necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos deverão ser idênticos, a quantidade de ralos que vai ser necessário será igual a mesmo raciocínio. Eu tenho 900 que eu quero eliminar, e isso dura 6 horas. Então, quanto que eu consigo drenar de água por hora? 900 dividido por 6. Para facilitar a nossa comunicação, nós vamos realizar essa operação, mas seria interessante você avançar na questão sem precisar fazer essa divisão. Seria igual a 150, certo? Porque 900 por 3, 300 por 2, 150. Então, eu tenho 150 metros cúbicos de água eliminados por hora. E isso eu consigo porque eu possuo a quantidade de ralos que ele falou, por 6 ralos. Então 150 é feito por 6 ralos. Cada ralo é responsável por eliminar 23 metros cúbicos, 25 metros cúbicos. Então olha só, cada um faz 25, fecha 150 por hora, trabalhando durante 6 horas, ele chega nos 900. Aqui ele falou que eu quero eliminar 500 em 4 horas, ou seja, eu quero eliminar 125 por hora. Se cada um elimina 25, eu vou precisar de 5 horas para poder finalizar isso aí. Vamos fazer da forma tradicional para poder treinar também. O que você faz? Coloca as variáveis, quantidade de ralos, capacidade do tanque e a quantidade de horas drenado. Então, no primeiro caso, eu tenho 6 ralos, capacidade de 900, horas, 6 horas. Eu quero saber quantos ralos para poder atender uma capacidade de 500 por 4 horas. Eu vou colocar a seta para cima no x, vou comparar com as outras variáveis, fixando as outras. Tendo a mesma quantidade de tempo, quanto mais ralos eu tenho, eu consigo esvaziar mais água. Então eu aumento aqui. Fixando agora a capacidade. Eliminando a mesma quantidade de água, quanto mais ralos eu tenho, menos horas eu preciso para poder realizar esse procedimento. Eu vou colocar de um lado o que tem x, coloca igual e multiplica todos os outros, invertendo aqueles que estão com seta para baixo. No caso, fixa aqui. Agora basta realizar os procedimentos. 900 por 6, isso aqui é igual a 150. 150 por 500, corta 10 aqui, ó, 15 por 50, corta por 5, aqui fica 3, aqui fica 10. Então 3 com 6 corta, aqui fica 2, 2 com 4 corta, aqui fica 2. E aqui no caso 10 com 2 corta, fica 5, x é igual a 5, é a nossa solução.
Na próxima aula nós vamos continuar respondendo essas questões de regra de três composta com outras questões que não foram do Enem, mas que servem para você treinar mais isso que você acabou de aprender hoje. Então te aguardo lá na próxima aula.